Bom dia pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Tá ok o áudio? Legal, legal. Esperar só mais uns minutinhos, tá? E a gente começa, beleza?
Vamos lá, gente, é o seguinte, antes de começar, queria cumprimentar aqui o presidente nacional, doutor Estevam Silva, tá? Pelo convite, queria agradecer um grande amigo, gostaria de agradecer ele pelo convite, tá bom? Cumprimentar também o coordenador, doutor Yunis Mustafa, tá bom? Deixa aí o meu obrigado aí também. Cumprimentar o representante da ANAM, dos representantes também, doutora Carla Penteado, tá? Outra questão aqui que também para poder ser falado, gente, não esquece de lavar as mãos aí, tá? Vamos ficar em casa, tá bom? Álcool em gel, vamos deixar fazer com que esse vírus não chegue até nós, tá bom? Vou abrir para perguntas aí, tá bom? Mais tarde, depois no final da minha explicação. E deixa eu ver o que mais aqui. Vamos chamar pessoas também para poder fazer parte da associação, também para poder fazer parte das lives, entendeu? Que hoje aqui eu vou falar de projetos, tá? Vamos falar de projeto, vamos falar de arquitetura, vamos falar qual a importância da arquitetura na sociedade, tá bom? Vamos conversar a respeito disso. Bom, antes de tudo, muito prazer a todos. Meu nome é Ulisses Alexandre. Sou projetista, já trabalho na área, já tem 6 anos no mercado de trabalho aí. Meu forte é projetos de arquitetura, tá? Projetos de arquitetura, acompanhamento e construção. Atualmente fico mais aqui em Barretos, no interior de São Paulo, e tenho negócios também em São Paulo capital, tanto que, no entanto, não estou podendo ir justamente devido a essas questões, né, do vírus. Tenho negócios aí na área imobiliária e na área de imóveis, planejamento, tá? Projeto planejamento imobiliário. Planejamento imobiliário não, desculpa. Design de imóveis imobiliário, tá? Tenho uma parceria com a MV Móveis Planejado. Eu sou um dos, faço integração com a empresa, com móveis, com as construtoras, não só com as construtoras, também clientes também de alto padrão, médio padrão, então a gente consegue fazer essa integração. Até pelo programa também, que é o programa Minha Casa Minha Vida, para quem aí está procurando do primeiro imóvel também. A gente consegue fazer a venda do imóvel, já incluso os planejados também, que é uma coisa bem interessante. E, lógico, custo-benefício, né, também. Vamos falar, o Estevão um grande amigo, me convidou para poder explicar um pouquinho sobre a importância do arquiteto na sociedade, tá? Então, vamos lá. A importância do arquiteto na sociedade, no nosso dia a dia. Vamos supor que é praticamente quase tudo, né? Quando você fala de infraestrutura, quando você fala de bairro, quando você fala de cidade, quando você fala de estado, país também, tudo tem envolvimento com o arquiteto. O arquiteto ele é sempre importante em todas essas ocasiões, né? A gente está falando de cidade, nós estamos falando de movimento, nós estamos falando de urbanização, estamos falando de paisagismo. Então tudo envolve o arquiteto, né? Até questões de leis também, né? Quando a gente fala de plano diretor, código de obra, código sanitário, projetos de estrutura metálica, existem códigos, tem leis também a ser seguido, tudo envolve o arquiteto. O arquiteto, desde a sua de projetos, né, de projetos de arquitetura, até o final do término da obra. Entendeu? E quando a gente fala de espaçamento também em planejamento urbano, também tem o envolvimento do arquiteto, né? O arquiteto ele é preparado durante o seu percurso na universidade para poder identificar esses espaços, né? E assim implementar
uma praça, se for necessário, ou um loteamento, ou o início de um bairro planejado, né? E assim sucessivamente, tá? Eu destaquei algumas coisinhas aqui a respeito para a gente poder falar um pouquinho mais a respeito do projeto de arquitetura, tá? Vamos por etapa para poder explicar melhor a respeito sobre o projeto de arquitetura, até realmente a gente chegar em cidades, né, em algumas cidades planejadas que nós temos aqui no Brasil, cidades planejadas, que foi desenvolvido por grandes arquitetos e que são extremamente funcionais e é muito bom, né, realmente termos cidades planejadas. Assim, você tem uma melhoria perante a sociedade, né, até mesmo no seu fluxo, no seu dia a dia. Né? Projeto de arquitetura. Qual a importância do cliente contratar o arquiteto? Né? Muita gente fala que o arquiteto ele é muito caro, né? O pessoal fala, poxa, mas contratar um arquiteto é muito caro, não tenho dinheiro para isso, não tenho... assim, é muito variável essa questão quando nós falamos de que o arquiteto realmente ele é caro, né? Assim, a gente baseia no valor do metro quadrado da cidade. Então, quanto maior a cidade ela for valorizada e mais próximo, lógico que o metro quadrado dele acaba sendo mais caro. Então, geralmente o arquiteto ele cobra em cima do valor do metro quadrado. Mas, assim, existe uma diferença entre você contratar um arquiteto e um engenheiro, tá? Quando você contrata um engenheiro ele está mais propício a questões estruturais do projeto, está propício mais a questões hidráulicas, elétricas e obra, né? Então ele tem mais essa aproximação engenheiro, cálculos estruturais também, entre outras questões. Agora nós vamos falar de projeto do dia a dia, aí entra realmente o arquiteto. Então a gente começa desde o início, quando um cliente contrata os nossos serviços, a gente começa desde o início, o que a gente chama de programa de necessidade, a saber mais o dia a dia sobre o cliente. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. O cliente, ele, através do seu dia a dia, né, ele vai trabalhar cedo, entrando às 8 da manhã. Isso é um exemplo, tá, gente? É uma hipótese. Entrando às 8 da manhã, e ele tem o costume de chegar por volta das 5h30, 6 horas da tarde. Isso é um dia a dia, um dia a dia típico de um paulistano. E o que realmente deixa melhor, mais confortável assim quando o cliente chega na casa dele, o que permite que ele fique mais confortável assim quando ele chega na casa dele. A primeira coisa que ele faz, a primeira coisa que eu chego eu vou tomar um banho, a primeira coisa que eu chego eu vou assistir uma TV, a primeira coisa que eu chego eu vou continuar trabalhando. Então, onde que entra o arquiteto nessa questão? Para poder preparar o dia a dia e preparar o melhor planejamento para o cliente. Então, o cliente contrata o nosso serviço querendo construir uma residência onde eu tenho que proporcionar esse dia a dia, assim, quando ele chega, esse dia a dia para ele e para os finais de semana também de lazer com a família. Um casal vamos colocar um exemplo, um casal onde o marido ele chega na casa dele e a primeira coisa que ele faz é assistir a TV, ver o jornal da tarde, até umas 8 horas da noite. Chega umas 5, ele vê TV até umas 8 horas da noite. Enquanto a esposa, a sua parceira, ela chega, a primeira coisa que ela vai fazer é tomar um banho e descansar, né, curtir um sono. Então, assim, o que realmente é mais viável quando a gente faz planejamento, quando nós projetamos? Saber um pouco mais do dia a dia. Esse dia a dia é onde que a gente vai conseguir realmente moldar melhor, fazer melhor uma sala mais apropriada, né? Como uma amplitude talvez, ou só uma ideia de um refúgio para o cliente, né? Onde ele chega e ele vai ficar ali naquele canto, ele vai ficar ali naquele espaço, e aquele espaço é aquele refúgio dele, é um lazer para ele, e assim sucessivamente. E para a esposa, um banheiro talvez um pouco maior, entendeu? Talvez um pouco mais
um clima um pouco mais sofisticado, né? Com uma banheira, por exemplo, um ofurô, nunca se sabe. Aí vai muito gosto, vai do gosto mesmo de cliente. Para quê? Para que assim, quando eles chegam na sua residência, eles consigam se sentir mais vontade, né? Tanto mentalmente, fisicamente. Então, aí realmente entra a importância do arquiteto, né? Você tem realmente um planejamento. É engraçado que na faculdade a gente aprende, tem uma tese de um grande arquiteto, um arquiteto inglês, onde ele fala, me fugiu o nome agora, onde ele fala a respeito que para ser o arquiteto realmente saber projetar, para ele poder projetar e saber qual é o espaço ideal para cada cliente, ele teria que ficar aí conviver durante um mês. Olha só, imagina conviver durante um mês com o cliente. Realmente isso não tem como, na nossa sociedade realmente não tem como. Então, nós procuramos saber mais o dia a dia, tanto que o primeiro atendimento com o cliente é sempre um atendimento mais por cima para poder entender e conhecer melhor o cliente e o projeto que nós vamos começar a elaborar para ele. A segunda etapa, que a respeito, continuando falando sobre isso, de projeto, né, é a questão do que a gente chama de conforto ambiental. Tá? Ela entra bastante nessa questão de projeto, mas para poder saber essa questão do conforto, mas para poder saber como que é amanhã, por exemplo, do cliente. Como é que ele acorda? Qual que é a sua manhã? Sabe? Então, você acha que ele gosta muito de iluminação? Ou gosta de menos iluminação? Gosta de menos iluminação? Ele gosta de uma ventilação mais agradável? Ele quer tentar economizar na questão de energia para poder evitar que não se utiliza ar-condicionado? Ele gosta que seria esse ar natural que querendo ou não, ele é bem melhor do que a utilização do ar-condicionado, mas isso é gosto. Todas essas questões ela entra na questão de conforto ambiental, a questão de iluminação, que é a iluminotécnica, que também nós projetamos também a questão da iluminotécnica. O que seria mais agradável? Uma iluminação mais baixa, uma iluminação mais densa? Então, querendo ou não, isso acarreta também no dia a dia do cliente. Tá? Então, nós também, a gente prepara todas essas questões também. Entrando um pouquinho mais na questão do design, né? O design de interiores, né? O que seria mais viável? O cliente ele tem aquele gosto mais rústico, mais robusto, ou ele tem um gosto mais clean, né? Todas essas questões entra tudo questão de tudo é projeto, tá? Engenheiro não faz isso. Não vou dizer que engenheiro não faça, né? Existem alguns engenheiros que são mais arquitetos do que engenheiros, né? Então, realmente essa parte ela entra mais em questão do arquiteto, tá? O interior do cliente, o interior da casa em si, tá? Para poder saber realmente o gosto do cliente. Cada um tem suas peculiaridades, né? Já projetei residências onde o cliente ele tem um fetiche de querer ver a mulher, sabe? Então, assim, cada um tem suas peculiaridades. É muito difícil, assim, você deixar uma coisa padronizada, assim, sabe? Cada uma que às vezes eu já recebi até hoje dentro dos meus 6 anos, que assim, são projetos lindíssimos, projetos fantásticos que eu acabei elaborando. Da sua maioria também, onde eu tive a vontade, onde o cliente falou, você fica à vontade para você poder realmente projetar e interpretar da melhor forma como é que realmente é o nosso dia a dia. Então, nós somos treinados para isso, entendeu? Às vezes um cliente fala, nossa, eu gostei tanto do banheiro que é da casa da minha amiga, porém, a gente pergunta, será que realmente é interessante colocarmos esse tipo de banheiro que você viu na casa da sua amiga, sendo que ele não faz parte do seu dia a dia, ou um quarto assim, também sendo que não faz parte do seu dia a dia?
isso, querendo ou não, aumenta o gasto do cliente, né? O número de gasto do cliente. Isso não é legal. Tá? É mais fácil nós proporcionarmos a adaptação de cada ambiente para o cliente, justamente para poder reter custo, que querendo ou não, isso é o mais importante para o cliente, redução de custo. Tá? Nem todo mundo aí tem condições aí de gastar fortunas quando se trata de residências, né? Uma outra questão, projetos urbanísticos, tá? Vamos entrar na questão de projeto urbanístico. O projeto urbanístico, ele é super importante, mas querendo ou não, não se tem como fugir da política em relação quando se trata de projetos urbanísticos, tá? Como por exemplo, tudo que envolve conceito em questões de retificação, espaço que é uma área onde você pode estar construindo uma praça, por exemplo, infelizmente envolve, tem todo um trâmite, uma aprovação, né, perante a Câmara para poder se pode, se não é permitido, o que eles vão fazer com aquela área, né, e querendo ou não, a maioria dos projetos de praças, né, que são praças e parques que são elaborados, são de terrenos já que pertencem ao município, né, que pertencem ao órgão administrativo. Então, qual que é a importância do arquiteto quando a gente vai projetar uma praça, por exemplo, né? Então, o estudo da localização, né? O estudo da localização, o estudo do bairro, do dia a dia das pessoas. Então, assim, existe todo um preparo, né, que também a gente implementa o nosso programa de necessidades, que é saber mais o dia a dia daquele bairro, daquela região, para que realmente a gente consiga montar um, um espaço realmente adequado para poder atender idoso, atender o público de portadores de necessidades especiais, né? Para poder atender a criança, se a criança vai para lá só no período da manhã, se as crianças vão para lá só no período da tarde, entendeu? Qual é esse horário para quê? Justamente qual que é o número também de crianças naquele bairro que consigam acessar esse espaço, consigam acessar essa praça. Então, isso é extremamente importante quando nós vamos elaborar projetos, né, projetos de praça, é extremamente importante também para ser determinado, para ser colocado. Tá? Vamos lá. A importância também do paisagismo. Né? O paisagismo também é super importante e também entra na função do arquiteto. O paisagismo. Qual que é o tipo de arbusto ideal que vai ser colocado? Qual que é o tipo de planta que vai ser colocado naquela região, naquela localização, naquela praça? Isso também acrescenta também no projeto de arquitetura. Tá? A maioria dos projetos arquitetônicos que eu acabo elaborando, o cliente sempre quer um paisagismo também, tanto na horizontal como também na vertical, né, que a gente chama que é a parede, né, a parede verde. Em São Paulo no centro tem alguns locais que tem essas paredes verdes. Eu acho super bonito, eu sou super aberto a essas questões, sim, entendeu? Eu sou meio com o pé atrás em relação a quando se faz paisagismo no terraço. Né? Então a gente tem grandes edifícios e lá em cima tem um baita paisagismo. O pessoal fala muito de sustentabilidade nessas questões, mas se for parar para pensar, a gente tem sustentabilidade nisso. Querendo ou não, você tem um edifício gigantesco, né, e um paisagismo lá em cima. Então não faz muito sentido para mim questões nesse período ainda. Talvez eu não consegui achar uma relação melhor a respeito dessas questões. Voltando para a questão do paisagismo, existe uma série de espécies que existe hoje no mercado para ser implementado quando a gente fala de paisagismo nas residências. Ela também tem sua função junto com o cliente, tá?
cada planta, cada arbusto, ela tem uma função com o cliente. Então, ela também faz parte junto com o design da casa. Se for um cliente que tem aquela peculiaridade mais robusta, né, na sua casa, por que não colocar plantas que têm essa função mais robusta, entendeu? E assim sucessivamente, isso faz parte. Acho que na faculdade eu aprendi que toda planta, né, todo paisagismo tem o seu gosto, cada um tem seu gosto assim, em relação sobre as plantas, né? Tem suas funções, toda planta ela tem suas funções perante o cliente, então tem que ser aquela planta que combine com o cliente, tá? Então mais por essas questões é super viável. A importância do arquiteto também é acompanhamento de obra, né? Primeiro que entra na questão administrativa. Né? Essa questão administrativa, a maioria dos clientes ele vai estar administrando o dinheiro do cliente, né? E o cliente vai dar a sua confiança, tem que destinar a sua confiança para o responsável técnico, né? Para poder administrar da melhor forma, né? E reter custo, redução de custo. Isso é fundamental na, na vida do cliente, redução de custo, que querendo ou não ela faz parte, né? Que nem todo mundo, como eu falei no começo, nem todo mundo tem condições de gastar fortunas em relação quando a gente fala de casas, né? De construção. Pesquisando o melhor preço do revestimento, pesquisando o melhor preço do piso, pesquisando o melhor preço da tinta, negociação. Né? O arquiteto ele entra nessa questão da negociação, fazer compra. Assim como muitas vezes nós vamos fazer compra, a gente gosta de fazer compra de roupa, sapato, tal, essas questões, é a mesma coisa em relação à construção civil. Tá? A gente pega o cliente e fala, nós vamos lá tal dia para poder fazer compra. Não vai comprar, não vamos comprar revestimentos, vai comprar qual tipo de piso que você quer, vai comprar qual tipo de tinta que você quer, qual que é o tipo de gesso, no gesso que vai nas beiradas da casa, e compra. Tá? O dia inteiro vai passar para o cliente e isso é fundamental. Né? Às vezes uma, nós temos uma certa visão em relação ao cliente, mas o cliente ela tem mais uma profundidade em si de gosto, né, de métodos, assim, que talvez a gente como arquiteto a gente não consiga decifrar, não conseguimos entender. Então é muito importante para o arquiteto que o cliente vá com o arquiteto para poder realmente fazer a compra dos materiais. Tá? É mais básico do revestimento. A questão mais robusta entra mais realmente o arquiteto, o responsável técnico e o mestre de obra. Tá? Importante de destacar a importância do mestre de obra, diferente do pedreiro. Tá bom, gente? O mestre de obra é um profissional onde você pega desde o início, tá? E ele tem um acompanhamento técnico junto com o arquiteto do mesmo nível, quase do mesmo nível que de um responsável técnico, de um arquiteto, de um engenheiro, porque quando a gente fala de detalhes, às vezes detalhes simples de querendo ou não de desnivelamento, de desnível, por exemplo, do banheiro, de um box, na onde que o mestre de obra ele entra para poder fazer essa ligação, entendeu? Até mesmo também por leituras de projeto, tá? Diferente de um pedreiro. O pedreiro ele é mais robusto, aquele cara que fala, não, vamos fazer massa, isso aí tem que fazer massa. Agora o, o mestre de obra já é mais diferente. O mestre de obra ele também tem aquela responsabilidade da fiscalização também, porém ele vai administrar mais os seus funcionários, vai administrar mais os pedreiros a fazer, né, a ficar atento desses detalhes, entendeu? Junto com o responsável técnico. Por isso a importância de contratar um mestre de obra, tá bom? Então, para deixar um pouquinho mais claro nessas questões assim. Talvez o mestre de obra ele acaba seja um pouquinho mais caro, né, do que às vezes você contratar só diretamente o pedreiro, mas ele tem essa importância porque com ele e junto com o arquiteto você pode cobrar, falar, ó,
por que está errado, por que isso, o nível de problema na casa, o nível de erro, ele acaba sendo muito menor, tá bem menor. Temos que chega, não vou te falar que chega a zero, né? Que não existe perfeição, mas ele acaba sendo muito menor. Então, por isso a importância de contratar o arquiteto junto com o mestre de obra. Projeto hidráulico, projeto elétrico, também é de suma importância e de responsabilidade do arquiteto, não só do engenheiro também, mas também do arquiteto. É interessante colocar que em algumas questões, quando a gente elabora projetos de arquitetura, ao mesmo tempo que a gente elabora, a gente também tem que pensar na questão da redução de custo, né? Não adianta nada eu colocar 3 banheiros e um banheiro em cada ponta também, às vezes, de uma casa, onde eu vou ter um gasto muito grande com hidráulica, né? Para poder puxar uma hidráulica para que ela saia, para que ela tenha esse vazamento até o esgoto. Então, assim, esse custo acaba sendo muito alto. Então, por que não colocar o banheiro numa posição onde pode acabar não sendo mais próximo de um outro banheiro, assim você tem um custo menor com a parte hidráulica, tá? Então ele acaba sendo de extrema importância. Essas questões, esse pensamento, ele tem que ser, ele é elaborado pelo arquiteto, tá? A gente passa durante 5 anos praticamente na nossa vida estudando projeto arquitetônico. Quando se fala de projeto arquitetônico, a gente passa 5 anos nessa questão aí, desculpa, a gente passa 5 anos nessa questão justamente estudando essas questões, entendeu? Justamente elaborando esses tipos de projeto, elaborando redução de custo, que querendo ou não, é extremamente importante para o cliente, tá? A parte hidráulica também, ela entra da mesma forma. O projeto hidráulico, hoje em dia, a gente tem que englobar ela junto com a tecnologia, né? Tem muitas casas hoje em dia que você abre por digital ou abre por numeração. Tem casas que eu já fui numa feira aqui em São José do Rio Preto, aqui próximo de Barretos, onde estava lançando uma porta por impressão digital, uma coisa assim fantástica. O cara chega, a porta faz essa identificação e ela abre. Assim. Então, existe muito gosto, até mesmo som dentro da casa, aquele som já embutido, onde você pode colocar nas paredes, você pode colocar no teto, vai muito do gosto. Então, a parte hidráulica ela tem que sempre acompanhar com a tecnologia, com essa evolução da tecnologia, que querendo ou não, às vezes o cliente, sobrou uma grana, eu quero implementar nesse espaço meu, que é esse refúgio, né? Que pode ser uma sala, por exemplo. Eu queria embutir som, né? Queria embutir uma iluminação, e que através dessa iluminação eu consigo controlar pelo meu celular, consigo controlar fazer com outro controle, consigo controlar com diversos outros aparelhos também. Né? Hoje em dia tem aparelhos aí que são lançados, né, que o cara consegue fazer link através desse aparelho com o sistema de voz, com a iluminação da casa, então tem como fazer isso. Tá? Ela entra quando você contrata um arquiteto, o arquiteto ele tem que saber, a obrigação dele é saber esse tipo de coisa, tá bom? Vocês podem cobrar quando vocês for fazer essas questões não, essas contratações, tá? Vocês podem cobrar que o arquiteto, é obrigação do arquiteto saber disso. Vamos falar um pouquinho a questão do acompanhamento, né, que é o acompanhamento básico, eu acabei de falar para vocês, questão da obra, questão administrativa também, que é a questão do dinheiro. Patrimônio histórico, tá? Onde o arquiteto ela entra nessa questão. O arquiteto ele é extremamente importante quando a gente fala de patrimônio histórico, patrimônio cultural, tá? Patrimônio cultural a gente fala de cidade, a gente fala de estado, a gente fala de país também. Um exemplo de patrimônio cultural que recentemente estava sendo inaugurado, né? Agora teve uma pausa, que é o Museu da Língua Portuguesa, né? Infelizmente teve
aquela trágica, né, que nós perdemos algumas estruturas originais, né, mas ela foi restaurada, algumas estruturas ela foi restauradas, que isso é bom, né, porém é difícil você realmente ter o original, ele acaba sendo, na minha visão, mais completo, não sei, quando você trabalha com questão de restauração, ele não fica 100%, nunca fica 100%, mas com certeza ele chega bem próximo e a diferença acaba sendo mínima, né? Porque a gente tem uma linguagem mais técnica, a gente consegue identificar, um artista também consegue identificar com muita precisão um pouquinho essa diferença. Um outro exemplo de patrimônio cultural, aí, um patrimônio, o Museu do Louvre, né? O Museu do Louvre, que querendo ou não, onde a gente vê que é uma pirâmide de vidro, né? Mas assim, isso eu gosto de destinar, ela tem um nome que é um restauro, né? Um restauro artístico, né? Como assim um restauro artístico? Quando se contratou o arquiteto, não vou me lembrar o nome, para poder realmente projetar o Museu do Louvre, que querendo ou não, o Museu do Louvre ele fica no subsolo. E o que realmente fazer, colocar aquele rústico, né, aquele neoclássico que existe do Museu do Louvre, como reprojetar ele em cima, né, para que as pessoas consigam entender que lá embaixo existem um museu, né? Como reprojetar aquela coisa que existe no subsolo, colocar ele na superfície. Então, assim, o Museu do Louvre que a gente é um restauro, né? É uma arquitetura, um restauro extremamente modernista, onde o arquiteto ele pegou aquilo que realmente o neoclássico e juntou com o modernismo. Então, assim, hoje em dia a gente não consegue enxergar, não consegue ver o Museu do Louvre sem aquela pirâmide de vidro, que é uma coisa extremamente moderna. Então, eu gosto dessa junção, né, um pouco mais da questão antiga para o moderno. Isso é fantástico. Isso particularmente, né? A importância que o arquiteto tem, essa visão que o arquiteto tem em relação sobre implementar esses tipos de projeto. Tá? A gente está falando de uma cidade, de uma cidade antiga, que, querendo ou não, onde você anda, ela praticamente tudo rústico, né? Uma coisa... existe muito marrom, muito preto, muito bege, entendeu? E o cara simplesmente implementou uma coisa assim muito moderna, extremamente avantajado e no meio, né, dessa cidade. Isso acaba tendo um destaque muito grande, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, o arquiteto tem que tomar um pouco de cuidado em relação a essas questões. A ousadia demais, às vezes, pode gerar problemas, pode gerar conflitos, né? E até conflito social também, né? Conflito social, conflito psicológico, ela entra muito nessas questões também. Era Bom, gente, era mais isso, né, para poder explicar um pouquinho, né, a respeito sobre a questão. Uma questão importante também, que isso é muito discutido, é a respeito do plano diretor, né? O plano diretor é extremamente importante e de responsabilidade do arquiteto, tá? Junto com inúmeros profissionais, tá? Advogado, filósofo, sociólogo, topógrafo, sabe? Pessoa que é formada na área social também, administrador. Então, assim, é todo um conjunto para que a gente elabora o que a gente chama de plano diretor. Tá? O plano diretor ele é praticamente a descrição e as regras sobre uma cidade. Tá? O que eu posso ter de recuo, quanto que eu tenho de calçada, quanto que eu tenho de rua, como é que funciona a logística, né, da cidade, infraestrutura, né, topografia hidráulica também ela entra nessas questões, como é que eu vou saber o vazamento, como é que funciona o vazamento dessa questão da água, né,
em relação... ela tem que estar descrita ali no plano diretor, também é extremamente importante. O que mais? A logística também do transporte público, ela entra também, diz uma responsabilidade do arquiteto também, que ela entra na área não só do transporte público, mas também de carro, de caminhão, então assim, a gente não lidar muito com estradas, né? A gente não lida muito com estradas, a gente lida mais com cidades, né? Como é que funciona toda essa questão e a logística que funciona essas cidades. A importância também de implementar outras microcidades próximas de cidades, também. Outros municípios também, importância também de elaborar comércios também mais próximos de bairro, em bairros afastados do centro. Isso que é importante. Por que é importante? Você evita muita aglomeração em um só lugar. Então, isso realmente é importante. E isso também faz parte da função do arquiteto também. Isso que o arquiteto acaba sendo tão importante na nossa sociedade, justamente porque ele vai pensar nessa questão. Você tem um bairro que você tem um público maior, então e de um público maior de residência, de pessoas, né? Então, aqui é importante fazer um mercado, aqui é importante fazer lojas, entendeu? Aqui é importante, que é uma via, né? Uma via comercial, né? Então, antes mesmo quando a gente projeta loteamentos também, a gente deixa que, querendo ou não, são as vias comerciais, justamente para poder atender a necessidade do público naquele bairro e na região também. Então é extremamente importante isso. Bom, eu acho que expliquei um pouquinho qual que é a importância do arquiteto na nossa sociedade e até o quanto amplo nós podemos ser em relação sobre o dia a dia das pessoas, né? Até mesmo quando ela acorda, até mesmo quando ela chega na casa dela. Então, realmente é de extrema importância o arquiteto no nosso dia a dia. Acho que consegui explicar melhor. Bom, gente, eu estou aberto a perguntas aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou aí à disposição, tá bom? Hum, Queria dar um bom dia também à Ordem da Advocacia Preta. Bom dia para vocês. O Estevão também, obrigado Estevão, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho a respeito sobre o projeto, a importância do arquiteto. Osias Peçanha, bom dia. Bom Gonçalves Júnior também, bom dia. Alberto também, bom dia. Aline Moraes, bom dia para você também. Doutor Luciano Nascimento, bom dia. Alessandra Santana, bom dia. NS Terapias, também bom dia também. Gabi Oliveira também, bom dia. Bom, estou aí aberto a perguntas. Bom, gente, ninguém quer perguntar? Tudo certo? Acho que deu para entender melhor a importância do arquiteto aí na nossa sociedade, no nosso dia a dia, tá? Bom,
Uma outra questão que eu queria falar aqui, eu queria agradecer de novo ao Estevão Silva, né, por essa oportunidade aí de falar um pouquinho sobre a importância do arquiteto, né, e para poder ficar em casa, gente, vamos ficar em casa, tá? Ainda mais eu aí que faço parte aí do grupo de risco por ser hipertenso, né? Então estou meio que proibido de ir à capital, né? Então estou ficando em casa. Vamos fazer higiene das mãos, gente. Vamos deixar as coisas em ordem, porque realmente é importante isso, tá? Eu quero ressaltar isso de novo, tá bom? Que tenha um álcool em gel e anda com um álcool em gel no bolso, sabe? Isso realmente é extrema importância. Eu acho que a gente tem que cuidar dos próximos, a gente tem que cuidar dos nossos também, tá? É extremamente importante isso, tá bom? Eu gostaria aí de deixar o meu abraço a todos, tá? Espero ter explicado da melhor forma aí o que realmente um arquiteto, o que um responsável técnico, um arquiteto, ele pode ir, pode fazer e quanto além ele pode também. E que está faltando também arquiteto preto, né? A gente arquiteto negro, preto aí na nossa sociedade, quanto mais é melhor, tá bom? Que precisamos ocupar esses espaços aí com certeza, tá ok? Gente, um obrigado aí, tá, com vocês. Eu espero que vocês tenham um bom dia, tá? E uma excelente semana aí para vocês, tá bom? Um grande abraço.